seus olhos. Senhor nosso Deus, aqui estamos na sua casa, neste domingo, Deus, abençoado, estamos em sua presença. Esse louvor foi para adorar o seu santo e poderoso nome. Que o Senhor faça-se presente, que o Espírito Santo tenha liberdade nesta noite e nos abençoar todos. O Senhor conhece cada história, cada situação e cada pessoa. O Senhor sabe como entramos aqui na igreja, como viemos, quais são as nossas preocupações, nossos anseios, e que o Espírito Santo nesta noite use a tua palavra para falar com esta pessoa que veio à igreja e falou: Deus, fala comigo, Deus, me dá uma palavra, que essa palavra hoje seja uma palavra direta do seu coração para o nosso coração. Levantem as mãos. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Vamos aplaudir a Deus? Sente, se acomoda, as crianças já vai lá para a escolinha. Eles só como é que ela desce. O bom da escolinha está mais gelado que aqui. É verdade. O ar lá gela mais do que aqui. Vai descer. Quer deixar a luz? Quer deixar a luz? Amém. Para você não assistir o culto de quinta. Deixa eu descer a última pergunta. Essa daí é difícil para se enganar, tá? Vai ter mel. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar, o pessoal que vai nos assistir pelo YouTube, depois você compartilha esse vídeo, abençoa outra pessoa, não seja só você abençoado. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então quem for assistir depois, quando for postado, aí você compartilha com outras pessoas, tá? O objetivo não é nem crescer no YouTube, o objetivo é que os outros receberem essa compartilhação, tem a chance de ouvir uma mesma palavra. E quem sabe essa pessoa que nem estava esperando, recebe o convite, ouve a palavra e é a palavra que Deus estava querendo falar para aquela pessoa. Sabia que quem ouve, quem assiste, compartilha, você acaba fazendo uma forma de evangelização? Isso é uma maneira de evangelização diferente. Você não fala, você apenas dá a oportunidade daquele que está do outro lado ter a mesma chance que você de ouvir uma palavra de Deus. Amém? Amém. Hoje, o nosso tema hoje, ele é um pouco, como que eu digo, ele é um pouco forte, porque vai falar de algo, um defeito nosso, meu, seu, de todos nós. Vai falar de um defeito de todos nós. Qual é? Nossa língua. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa boca. Nosso maior inimigo não é o diabo. A Bíblia diz que maior que está em nós do que o que está no mundo. Quem é que está em nós? O Espírito de Deus, Jesus. Então, mas por que o Senhor está dizendo que a língua é o nosso maior inimigo? Porque o apóstolo Tiago, ele fala que a língua é o menor membro do corpo, mas é o mais perigoso. Porque se você for numa floresta seca e riscar uma fagulha de fogo, você faz queimar centenas e centenas de hectares ou alqueires. Você queima grande imensidão de mata com uma faísca. O Tiago fala: a língua é igual uma faísca. Cuidado com a sua boca. Porque às vezes nós estamos vivendo a situação, a gente vem à igreja, a gente aprende o Evangelho, mas a gente acaba, sem perceber, citando palavras que vai nos atrapalhar. Eu vou contar um caso meu, tá? Uma situação minha e de um amigo. Esse amigo meu, ele tinha um cabelo, sabe cabelo de coreano? Aquele cabelo cheinho, todo bonito, preto, tal. E ele via as pessoas com casca e ele falava assim: mas eu queria pegar a casca para ver como é que é. Eu falava assim:
para ele: cuidado, que a sua palavra vai se cumprir. Mas não, ele falava: eu quero pegar casca, eu quero pegar casca para ver como é que é. E ele foi falando. Um dia ele foi pentear o cabelo e percebeu uma blusa escura, percebeu que tinha umas casquinhas, camadinhas brancas na roupa dele. Aí ele foi olhar, já tinha feridas de casca mesmo, aquela casca que você tira e chega a melejar água. E ele pegou uma casca violenta que se tornou uma seborréia. Alguém na família dele tinha? Ninguém tinha. Mas ele falava: eu quero ter para ver como que é. Então diga assim: ó, tudo que eu falo, tudo que a minha língua falar, vai acontecer em algum momento. Eu não sei mais dele, porque eu não ouvi mais, mas tem uma situação que é muito parecida comigo. Ela sabe. Quando eu me formei a psicóloga, eu estudei, né? Eu sabia as doenças todas, mas você sabe o que é você ver um paciente chegar até você e contar aquela lista, dentro de você fala: será que não é um exagero isso que a pessoa está falando? Eu falei um dia para ela: eu queria ter uma depressão para ver como é que é essa bagaça, que aí eu vou saber lidar melhor ainda com meus pacientes. 1, 2, 3 meses, no quarto mês eu estava depressivo. Fiquei depressivo. Cheguei a tomar remédio. Você lembra disso? Cheguei a tomar remédio e foi um ano e pouco tratando dessa depressão. E aí eu lembrei: por que veio a depressão? Porque eu a convidei ela. Eu quero ter para ver como é que é. Você está nervoso, você está nervosa, você fala assim: teu marido, isso é o diabo, isso é o Satanás em pessoa. Quem deita com ele, quem vive com ele é você. O dia que ele fizer uma atrocidade, uma coisa absurda, não fique culpando ele só, porque sua língua também tem um peso de culpa nisso. Tudo que você fala acontece. Meu filho é burro, não vai conseguir fazer faculdade, cresce, não termina nem o ensino médio, vai trabalhar em qualquer serviço a troco de um salário mínimo, isso quando consegue o serviço. E aí você fala assim: é porque você não estudou. Talvez você foi a grande pedra no caminho dele de amaldiçoar aquela pessoa, né? De falar palavras negativas. Então hoje o que eu quero falar é que você toma cuidado, muito cuidado com o que você fala. Às vezes a gente não percebe, a gente toma consciência depois do que falou, mas a gente precisa avaliar, vigiar muito, para a gente não falar aquilo que não deve. Eu sempre falei: ó, vocês estão vendo, eu estou quase que careca. Eu sempre tive muito cabelo, sabe disso? Eu sempre tive uma cabeleira bem cheia. E eu raspava a cabeça e falava assim: o negócio é ficar careca, que bate o vento, fica mais gostoso, não precisa nem de barbeiro direito. Não é que eu estou ficando careca. Na minha família, eu sou o único que está tendo calvície, apesar de 53 anos. Mas isso não é uma coincidência? Eu prefiro não arriscar. Eu chamei para mim. Quando eu falei: eu quero ser careca, eu quero ficar careca, eu convidei isso para vir morar na minha vida. O barbeiro falou: porque você cortou o cabelo pequeno, o cabelo não tem força de arrebentar o couro cabeludo, bulbo é fraco. Explicação científica. Mas eu me lembro quando eu dizia: eu prefiro ser careca do que cabeludo. Então tem filhos que chegam e falam assim: ó, mamãe, eu estou tão magoado com você que eu preferia que você morresse. Daqui a pouco acontece alguma coisa, a mulher está no UTI, na CTI, seja por Covid, seja pelo que for, você não lembra que você falou: ah, minha mãe, olha para minha mãe e tal. Mas se a gente puxar a capivara, você tem culpa da sua mãe chegar nesse ponto.
Por que a Bíblia diz assim, ó? Honre a teu pai e a tua mãe, e eu prolongarei os seus dias. Mas como é que eu honro meu pai e minha mãe? Principalmente com a palavra, respeitando. Sim, senhor. Não, senhora. Às vezes eu tenho mais estudo, né? Da minha mãe, mas ela é a minha genitora. Tá certo, sim, senhora. Bom, no meu caso, minha mãe acaba me ouvindo. Eu tenho facilidade de falar com ela. Mas às vezes você fala para outra pessoa que você está com raiva, mágoa, dentro da igreja, você tem mágoa da pessoa, eu quero que você morra. E de repente a pessoa está andando de carro, sofre um acidente, morre, você fala, nossa, coitada, morreu. Mas você não lembra que você desejou a morte daquela pessoa. Não foi de coração. Não precisa ser de coração. Não tem que ser de coração. A Bíblia diz que basta sair uma palavra da sua boca. Ela é como uma flecha que, lançada, ela não volta mais atrás. Você amaldiçoou e não percebeu. E a Bíblia diz assim, ou nós abençoamos, ou nós amaldiçoamos. Então a gente precisa aprender isso hoje. Eu vou começar a ler Romanos 14. Pega a versão internacional que é melhor. Romanos 14, 11. Eu vou ler alguns trechinhos pequenos para não ter que ficar lendo muito. O objetivo não é uma leitura longa. 8, 11, né? Não, 14, 11, perdão, tá certo. Não sei onde eu vi 8, 11. Porque está escrito, ou seja, está escrito, eu não revogo e nem você revoga. É uma coisa que é mandamento. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim. E o quê? Toda língua confessará a Deus. Deixa eu explicar a vocês. Quando ele fala toda língua confessará, ele está dizendo que todo mundo vai aceitar Jesus. Tem pessoas que estão vivendo uma vida promíscua e falam, não, Deus existe. Eu tenho eu faço oração na minha casa, mas não vai se converter, não vai seguir o Evangelho, não vai corrigir a tua vida. Mas confessa que Deus é Deus. Confessa que Jesus está vivo. Confessa que acredita na palavra de Deus. Porém, essa pessoa não tem compromisso com Deus. Toda língua, todo ser humano da face da terra vai confessar que Jesus Cristo é Deus. Mas não quer dizer que todas as pessoas vão se converter ao Evangelho. Tem gente que pega esse trecho, até pastores, se apega nisso aqui e fala, olha, isso aqui é uma promessa de Deus para a sua família. Mentira, não é promessa. Isso aqui é uma palavra dita de Deus que todo mundo na face da terra, ele diz, quando o Evangelho for chegado a todas as pessoas, então voltarei a buscar a minha igreja. Ou seja, toda língua vai ter que reconhecer, porém não significa aceitar ou se converter. Tem pessoas que sabem que tem que vir na igreja, tem pessoas que sabem que tem que ter uma religião. Ela fala, mas nesse momento eu não estou preparado. Ela confessou que Deus é Deus, ela confessou que Deus existe, mas ela não quer compromisso. Então o que o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, que todas as pessoas vão confessar, mas nem todas as pessoas vão corrigir sua vida. Então isso é muito importante, atenda ali o Capucho. Isso é muito importante, porque eu tenho um irmão, por exemplo, mais velho, ele reconhece, ele fala, só encosta ali para nós. Toda pessoa, inclusive esse meu irmão, ele tem os vícios, e ele reconhece que estar na igreja, frequentar a igreja, servir a Jesus é o caminho correto. Esses dias eu estava falando com ele, ele falou, ele falou, inclusive eu faço as minhas orações, Deus está comigo, Deus é comigo, e Ele vai me abençoar. Eu falei, você está confessando que Jesus é o Senhor, mas você não quer compromisso com Ele. Mas Deus sabe do meu coração, eu trabalho quase 24 horas por dia. Eu falei, vai morrer, não vai levar um centavo com você.
Falei, você não está separando tempo para Deus, porque aí Deus não vem em primeiro lugar. Porque qual é o lugar de Deus na nossa vida? Primeiro lugar. Então o que deveria ser mais importante? A vida com Deus. Depois vem família, depois vem trabalho, saúde, e fica esse critério. Mas todo mundo deveria falar, não, o mais importante é a minha fé. O mais importante é eu estar firme com Deus. Mas você pode tirar, por exemplo, na sua casa, né? Você que tem parentes que não são convertidos, chega para a pessoa e fala, você acredita em Deus? Opa, acredito, mas não vou na igreja. Ele confessa que Jesus é o Senhor, mas ele não vem na igreja. Ou seja, não será salvo. É o que o apóstolo Paulo está falando. Todo mundo vai chegar e confessar, mas nem todo mundo. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que aceitam Jesus como Senhor, aqueles que aceitam o Evangelho, aqueles que colocam no coração o objetivo de obedecer a Deus. Mateus 12, 37. 12, 37. Aqui em Mateus ele fala assim, porque por tuas, aqui é Jesus falando, né? Porque por tuas palavras você será purificado, justificado, salvo, tanto faz, depende da tradução. Que pelas suas palavras você será justificado. E por tuas palavras, então quer dizer que você vai ser condenado, não é porque o irmão não pegou firme com Deus, não é porque eu não concordava com a igreja, não é porque tem gente que rouba, que prostitui, que faz, não, é por causa de você mesmo, você é o responsável. Por tuas palavras você vai ser condenado. Você acha que tem gente que vai ser condenada por causa dos outros? Ninguém vai responder pela vida do outro. A Bíblia diz que salvação é um processo individual. Eu vou orar para Jesus salvar meu marido. Se depender dele e ele vir para a igreja, é salvo. Mas se meu marido não se converter, não tem direito à salvação. Mas eu oro por ele, é uma obrigação sua. Mas só vai acontecer a obra salvífica, salvadora, se ele reconhecer e entregar a vida para Jesus. Não adianta você falar, morreu, né? Eu ouço bastante, né? Eu tenho minha opinião, não fico falando. Se eu for falar, tem gente que fica descontente de ouvir a verdade. A verdade às vezes machuca. Então a pessoa não quis saber do Evangelho, morreu, a família fala assim, o bispo, foi do céu. Poxa vida. É uma pergunta até meio ofensiva para mim ter que responder. O bispo foi do céu. Bom, eu não sou dono da verdade, mas vou te falar pela Bíblia. Te falo pela Bíblia. Reconhecia que Jesus era o Senhor? Orava, pedia a Deus, não fazia maldade para ninguém, obrigação de qualquer pessoa. Aceitou Jesus, servia o Evangelho verdadeiramente? Não. Quem crê e for batizado, para eu ser batizado, eu preciso acreditar na pregação do Evangelho. Um bebezinho recém-nascido não sabe nem que existe. Ele não sabe nem da existência dele. E depois, quando fica adulto, ele consegue lembrar até, no máximo, estourando até 3 anos. De 3 anos para baixo, ele não lembra da existência dele. Então é importante você falar, não, eu vou batizar bebê porque ele está pagão. Bebê não é pagão. Jesus falou, as crianças pertencem ao reino de Deus, dos céus. Só tem que apresentar a criança. Depois, com idade suficiente, entendendo o que é pecado e o que não é pecado, aí ele decide se quer ou não se batizar. Aí cabe a ele, não a você. Mas pensando aqui, ele fala, por causa das suas palavras. Você pega o teu salário, me desculpa a expressão, mas eu já ouvi isso. Você pega o teu salário, você fala, vou fazer o que com essa micharia? Né? Você fala um palavrão. Fazer o que com essa micharia? Você já amaldiçoou o teu salário. Sabe qual a chance de você aumentar, ganhar
passar a ganhar mais nessa empresa? Zero. A chance de você ser demitido. No primeiro quarto que tiver, você talvez passe a ser demitido. Por quê? Porque pelas suas palavras Deus está te condenando. É pouco, nós falamos, Deus, obrigado. Obrigado. Mas eu desejo mais, eu preciso mais, me abençoe, Deus. O pouco que o Senhor me deu, o Senhor tinha 5 pães e 2 peixes, tinha multidão. O Senhor provou para nós que se existir fé e existir realmente uma atividade de oração, Pai, eu te apresento, abençoa. Todo mundo comeu e sobrou. Aí você pega o teu pagamento e você já amaldiçoa. Porque eu vou sair, eu vou estar sem dinheiro e com dívida. E acontece isso e você fica bravo. Mas quem é o culpado? Tua língua. Nós somos culpados. Então, assim, isso tem que tomar muito cuidado, porque isso está destruindo o relacionamento. Eu não gosto mais de você, eu quero me separar. Não vai separar hoje, mas é questão de pouco tempo vem a separação. Por quê? Você foi condenado pelo que você fala. Você tem que abençoar o que você tem. Deus abençoe o meu casamento. Coloca a tua mão, muda esse homem. Se eu precisar, me mude a mim também. Eu quero meu casamento intacto, inabalável. E eu abençoo o meu casamento. Você está usando a tua palavra para você ser justificado. Agora qualquer coisa, porque eu vou largar, porque eu estou cansado, logo, fora, separação e briga. Isso é aquela pessoa do diabo. Não, se você lembrar, você vai ver que o que saiu da tua boca foi o principal efeito da separação. Tudo que você fala, acontece. Isaías 14, 24. Tudo que eu penso, teve Sócrates disse, penso, logo existo. Em outras palavras, penso e acabo falando o que eu penso. Mais cedo ou mais tarde a gente fala o que a gente pensa. Às vezes até sem perceber. Não estou dizendo que a gente faz isso proposital, mas acontece isso bastante. Eu quero ficar grávida, eu não posso. E eu perante Deus, por que você não falou aquela palavra? Deus, eu não, mas o Senhor em mim, o Senhor pode abençoar meu ventre e eu ter minha família completa. Abençoa. Não, mas o médico falou. Médico é um ser humano, que muitos buscam a Deus também. O médico não sabe tudo. A Bíblia diz que o estudioso tem que voltar atrás, o sábio tem que voltar atrás do que falou. Você não pode ter filho, daqui a um tempo você vai lá e fala assim, vou ter que voltar atrás da minha palavra. Você está fértil, você pode engravidar. Eu já vi isso, não foi uma vez não. Eu já vi isso algumas vezes. E vi em vários aspectos. Agora, isso é você saber do poder que tem eu vou pagar o aluguel minha vida inteira, porque eu não tenho condição de comprar casa. Aí chega na igreja, eu quero fazer uma campanha, eu quero para Deus abençoar para mim ter minha casa. Não vai ter. Sabe por quê? Porque antes de vir para a igreja, você se sujou. A Bíblia diz: quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Então eu preciso vigiar de primeira mão minha língua, porque eu acabo falando coisas que me prejudicam ou prejudicam aqueles que estão à minha volta. Tiago, capítulo 1, do 19 ao 20. Tiago 1, 19 ao 20. O que o Tiago fala? Portanto, meus amados irmãos, todo homem, toda pessoa, todo crente, toda pessoa seja pronta para ouvir. Diga, eu preciso ouvir mais. Sabe qual é o problema? As grandes brigas e dificuldades, a pessoa não tem condição de ouvir. Você vai falar, ela já começa a querer falar mais alto que você. Aí você fala mais alto, ela fala mais alto, quando vê o pau quebrou. Nós precisamos aprender a ouvir. Nossa profissão de psicólogo é de ouvir.
Nós sentamos lá e ouvimos nosso paciente, ouvimos as queixas dos pacientes e descobrimos então quais são os traumas. De que forma? Ouvindo nosso paciente. Nós somos treinados a ouvir e a compreender todo o processo que aquela pessoa está passando. Então a gente precisa entender aqui uma coisa importante. Portanto, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, evitar de abrir a boca. Ouça e fale menos. Mas se eu não falar, problema de quem está do seu lado, não fale. A falar besteira, fica de boca fechada. Quem fala que não deve, ouve o que não quer. Fui no mercado um tempo atrás, a mulher não me via fazendo tempo, né? Uma igreja. O senhor aqui no mercado, eu falei, eu conto, né, minha filha? Eu tenho que comprar comida. Bispo, esse barrigão, hein, bispo? Falei, é verdade. Falei, eu quero até fazer uma observação sobre a senhora. O que é? Essa língua comprida que não cabe na boca da senhora. Falei alto, estava cheio de gente. A mulher pegou o carrinho, saiu fora do mercado, nem levou no mercadoria nenhum, ficou vermelha aqui, de vergonha. Quem fala o que não deve, ouve o que não quer. Falou o que não deve, você ouve o que você não quer. Aqui o Tiago está falando assim: ouça mais e fale menos. Diga ouvir mais e falar menos. Mas a minha opinião, a tua opinião não vai mudar absolutamente nada. O teu silêncio, talvez Deus opera muito mais do que na sua opinião. Seja tardio para falar, tardio para se irar. Porque você começa a falar, ele vai falando mais alto, você vai falando mais alto, você vai ficando nervoso, nervosa e tal. E a coisa parte para aí. Não porque você é o culpado, porque não sei o quê. Mas quer saber de uma coisa? Tua família não presta. Começa assim as brigas de marido e mulher. Tua família não presta, os teus parentes, isso é um bando de folgado. A briga estava aí, o problema estava aí com vocês dois, o copo que quebrou. Aí você já está falando mal da família da pessoa. Se você tivesse ficado quieto, só ouvir, você quebrou o copo. Infelizmente quebrei. O copo a gente comprou outro. Vou limpar aqui. Tá? Você ficou quieto. Morreu o assunto. A Bíblia diz: sem lenha o fogo não se apaga. Mas havendo maldizente, a contenda não cessa. A fogueira está lá, você fica jogando madeira. Quando vai acabar o problema? O fogo vai queimar. Porque aí você briga, o cara pega, vai para o quarto, você vai atrás. Não, porque eu não acabei, você tem que ouvir o que eu tenho que falar, porque eu vou falar tudo, eu vou vomitar tudo que está aqui engasgado. Teu casamento já foi para o cuio. Você não tem sabedoria, seja homem ou mulher. É melhor ouvir, não falar, para que eu não fique irado ao ponto de ter que xingar, falar um palavrão. Porque na hora da raiva, na hora da ira, a gente fala coisa que a gente não queria falar. Olha, eu quero que você queime no quinto do inferno, maldita hora que eu te conheci. Ira, você está irado. Se você tivesse ficado em silêncio, você não teria ficado irado. Se você não tivesse ficado irado, você não teria cometido o pecado da fala. Vamos para. Eu li foto 20, perdão. Porque a ira do homem não opera na justiça de Deus. Então eu falar, ficar nervoso, vai acontecer algo na minha vida? Não. Na parte de Deus, não. Deus vai operar, porque agora eu estou pondo para fora. Você vai deixar a gente com raiva de você, o coração machucado, magoado. Deus não opera quando você está irado. Chuta a porta, chuta carro, chuta cachorro, chuta. Eu estou com raiva, eu estou irado. Calma, entra no seu quarto, fecha a porta, vai orar, descansa, deixa passar essa ira, porque Deus não vai operar naquele momento de raiva sua. Não adianta você citar palavras no momento de raiva. Por quê? Porque você vai falar palavras
que vai acabar amaldiçoando a sua vida ou a vida de quem está com você. Amém? Vamos dar um pulinho aqui, nós estamos em Tiago. Vamos aproveitar para Tiago ainda, 3. Três, 23. Tiago tem. Tiago 3, 23. Não tem? Não, desculpa, é que o erro foi meu. É Tiago 3, o 2 e o 3. É porque eu coloquei o 2 e o 3 sem a separação do hífen. Então apareceu 23. Porque todos tropeçamos, ele está dizendo, não existe diferença, todos nós. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no quê? Em palavra. Sabe qual é o nosso grande defeito? Nós mesmos tropeçamos nas nossas palavras. Hoje eu vou trabalhar, mas hoje está um dia daqueles. Hoje é um dia que eu não vendo nada. Aí chega no final do mês e fica nervoso quando não atingiu o tua meta. Mas quem é o maior culpado? É o comprador? A loja? Não, acabou. Chega lá, Deus abençoa. Eu não estou olhando para mês, não estou olhando para a loja. Manda a clientela que eu preciso. Eu tenho uma meta. E eu declaro que essa meta já está alcançada em nome de Jesus. Mas não, porque eu não vou vender nada, isso que tem. Você já viu aquela história do cara que tem uma loja de pesca? O patrão chegou e falou para o empregado: e aí, vendeu alguma coisa hoje? Fiz uma venda. Uma venda? Pelo amor de Deus, você fecha a loja. O que você vendeu? Um anzol. Um anzol? Aí ele não tinha carretilha, eu vendia carretilha. Mas aí também não tinha um barco. Eu peguei e ofereci o barco para ele. Ele não tinha o carro para puxar no engate, ele já comprou aquela caminhonete de gabine dupla. E quanto deu essa compra? 750 mil reais. Louco! E vem cá, como é que foi? Ele entrou aqui para comprar exatamente? Não, ele não entrou aqui para comprar. Eu estava ali na porta ali, ele passou e falou assim: você sabe entrar na farmácia? Eu estou com uma dor de cabeça. Ele falou: dor de cabeça é bom você ir testar. Eu falei: é verdade, entra aqui. E eu fiz essa venda para ele. Então assim, eu gosto desse comercial. Não é ninguém comercial, sei lá onde está isso. Você acha que é Instagram, algum lugar? Então quer dizer, se eu sei usar minha palavra em meu favor, vai acontecer tudo da maneira correta. Se eu não usar minha palavra em meu favor, eu vou ser culpado dos maiores problemas. E depois não adianta eu ficar chorando, porque Deus não olhou por mim. Não, Deus olhou e está te dando esse culto de hoje para falar: cuidado com essa língua sua. E ele está falando só para você, não, falando para mim também. Se alguém não tropeça em palavras, porque nós tropeçamos em palavras, o tal é perfeito. Peraí, eu sou perfeito? Não. Você é perfeito? Não. Quem foi perfeito? Jesus, foi o único. Então, se eu não sou perfeito, o que eu faço? Tropeço nas minhas palavras. Sem querer, tem hora que eu falo coisa que eu não devo. Esse calorão vai morrer queimado. Vai com Deus pro inferno. Vai lá, você vai queimar eternamente. Porque esse ano a colheita não vai dar nada. Aí não dá nada, você bota a culpa no tempo, no sei lá, o que você quiser. Então ele está dizendo: se alguém é perfeito, não tropeça. Mas como nós somos imperfeitos, nós erramos e tropeçamos nas nossas palavras. O tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Próximo versículo. Pomos freio na boca dos cavalos. Fala. Eu vou sair daqui com o rio, hoje eu vou pegar peixe. Vou trazer peixe. Eu falei assim. Aí, beleza, mas foi. Sentou tudo assim, tudo lá do outro. Você já viu aquele comercial que está todo mundo pescando, o cara chega, o cara fica,
Aí ele só pega. Não foi isso não, né? Tá bom. Aí nós estamos à frente de 2 metros cada um aqui, só ele pegou peixe. Porque ele abençoou o que ele ia fazer antes de fazer. Só ele. Agora você está ouvindo essa mensagem? Você está ouvindo essa mensagem? Fica mais claro para você ainda que isso é real. Ele falou, eu vou pegar peixe. Ele foi e pegou. E os outros não pegou. Porque os outros são pescador ruim? Não. Porque ele chamou a existência que não existia como se já existisse. Ora, nós fomos presos na boca do cavalo para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Cavalo, aquele cavalo gigante, você bota um freio na boca dele, que na verdade não é na boca, o freio vai aqui, ele tem uma curva, a curva pega a língua dele. A hora que você aperta, aquela curva amaceta a língua dele, aperta a língua dele na parte de baixo. Quando você aperta a língua do cavalo, o cavalo faz o que você quiser. Ele vira, ele faz, ele vai para frente. Não é que você controla um cavalo tão forte pela língua dele. Você controla o cavalo pela sua língua. E como eu vou ser abençoado, bispo? Pela sua língua. Pode ter faculdade, pode falar isso, pode falar aquilo, mas se você não controlar a sua língua, você não vai para frente. Pode mudar, senão vai ficar muita coisa. O Eclesiastes 6, 5, 6. Só tem 2 versículos só para eu ler. Aqui e em outro lugar. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6. 5, 6. Olha que legal aqui que Salomão fala. Almeida corrigida fiel. Pega para mim a versão mais atualizada. Essa versão aqui ela é mais complexa de você entender. Olha aqui, que legal. Não permita, não deixe a tua língua fazer você pecar. Não deixe a tua boca fazer você pecar. Às vezes você está numa comunhão com Deus, você está num jejum, aquele jejum gostoso, e de repente alguma coisa tira você do sério, você fala, raposquita do inferno, o diabo te carregue. Você está no jejum. O que aconteceu? Seu jejum não presta para nada. Papai, ajoelha, pede perdão a Deus, esquece que você estava jejuando. Aquele dia não adianta fazer mais jejum. Perdão, Jesus, eu estou em consagração. Isso chama-se hipocrisia. Hipócrita. Jesus ele fala para os religiosos: hipócrita, você é como um sepulcro caiado. Você sabe como um sepulcro caiado? O morto vai para dentro da cova, você vai lá e faz uma lápide de granito e tal, lindo. Você olha por fora, tudo lindo, e por dentro, tudo podre. O corpo está se desfazendo, está apodrecendo, cheirando mal, está aquela coisa. Jesus falou assim: não adianta nada você ter aparência de crente, você falar como se fosse um crente, mas na verdade, por dentro você é uma outra pessoa. Na verdade, você se torna outra pessoa quando vem à igreja. Vem aqui, Senhor, aleluia, tchau, com Deus. Sai lá fora, vira outra pessoa. Fariseu. Seja o que você é aqui dentro, lá fora. Vai ser diferente. Seja o que você é, lá fora também. Eu sou o que eu sou. Gosta quem gosta, quem não gosta. Fazer o quê? Agora dentro da igreja eu vou chegar aqui, eu vou dar uma de santo para você, eu vou fazer um sermão para você, e lá fora eu sou outra pessoa. Não adianta. Eu tenho que ser aqui dentro, eu sou lá fora. Só que eu procuro aplicar o que eu aprendo aqui dentro, lá fora, que aí é melhor. Ele fala: não permita que a sua boca faça pecar o seu corpo. Não diga ao mensageiro ou ao anjo que foi engano, ao anjo de Deus. Você pegar a tradução dele vai falar assim: depois que você falou, não adianta você falar assim: Deus perdoa, porque eu não sabia o que eu estava falando, eu estava num momento de raiva. Deus te perdoa? Perdoa, com certeza. Mas ele vai dizer assim: você está perdoado, só que a semente que você jogou no chão, ela vai brotar, vai crescer. Eu não vou impedir ela de crescer, e quando ela produzir os seus espinhos, é você quem vai se ferir nele. Você está perdoado. Perdão de Deus é uma coisa, agora a consequência do seu pecado é outra coisa.
é outra coisa. A Bíblia diz assim: no tempo que a gente ouve o Evangelho, a gente era para estar muito melhor. Em que aspecto? Na forma de pensar, na forma de falar, na forma de se comportar. Mas muitos de nós ainda estão vivendo como se fosse a época que a gente não via na igreja. Perde a paciência fácil, xinga fácil, fala palavrão dentro de casa, chama nome feio, se aprende aqui, né, expulsar demônio. Aí você começa, a capeta está aqui, a pombagira está aqui, que coisa feia. Deus olha no céu e fala: boca suja, boca fedorenta, só chama coisa ruim. Olha o que Salomão fala: não deixe sua língua fazer o seu corpo sofrer, e não diga ao anjo que foi engano. Se você pegar a tradução Almeida corrigida, está dizendo assim: você pecou, pediu perdão para Deus, Deus te perdoou. Mas não adianta você chegar para Deus e falar: me perdoa, o senhor acaba o que eu fiz. Deus vai dizer: eu te perdoo, mas o que você plantou, você vai colher. Nossa boca pode chamar anjos ao nosso redor ou demônios para perto de nós. Você sabia disso? Não sei se aqui alguém já foi em centro espírita. Foi? Às vezes eu pergunto, não fico marcando quem. Ninguém nunca foi? Você nunca foi? Mas você tem cara que foi pai de santo. Você já foi? Rapaz. Quando você tinha cabelo? Então assim, você vai lá, como é que eles recebem aquele guia? Só chegando lá e ficando. Eles cantam, ponto, bate tabaco, fazem as danças, as oferendas, e eles chamam a entidade para vir até eles. A entidade só vem porque eles chamaram. Sabia disso? Um demônio só vai cruzar o teu caminho se você chamar ele. Sem perceber, você acaba chamando. Com palavrões, com palavras ruins, negativas. Converse com quem já foi em centro espírita para você ver. Converse com quem trabalhou nessa questão de centro espírita. A pessoa trabalhava lá, pergunta para ela: como é que ela recebia os impostos? Chamando. Aí então ele fala assim: não deixe que a tua boca faça pecar, e não adianta dizer para o anjo que você se enganou. Por quê? Falou coisa ruim, amaldiçoou sua casa. Ai, os anjos de Deus estão perto de mim. Por que estão perto de você? Só porque você vem na igreja? Mas na hora que você abre a boca, você convida, você abre uma porta. Porque a Bíblia diz assim: não deis brecha ao diabo. Qual é a maior brecha que ele usa? Com a palavra, com a boca, com a língua. Você fala uma coisa, eu devo ter um espírito de miséria na sua vida. A porta abre e o espírito da miséria entra na sua vida. Aí não é certo, perde serviço, tem que vender as coisas, falta isso, falta aquilo. Mas por quê? Porque você convidou ele para entrar na sua casa, para entrar na sua vida. Então é o que o Salomão está falando. Aí ele fala assim: meu voto foi 3,6, né? O meu voto foi engano, porque irritar a Deus com o que você diz ou fala e deixá-lo descobrir o que você realizou. Pega a Almeida corrigida agora. Eu vou pegar para você numa outra tradução. Mesma frase. Não permita ou não consintas, a palavra consentir é permitir. Não permita que a tua boca faça o teu corpo sofrer. E não diga diante do anjo que foi eu, que você se enganou, porque o que você falou vai acontecer. Por que razão que Deus ficaria irado contra a sua voz e destruir as obras das tuas mãos? Por uma única razão: ou eu chamo a existência o que é bom, ou eu chamo o que é ruim. E assim vai funcionar o mundo espiritual. E vou provar para você no último versículo que o anjo de Deus pode vir me guardar, como um demônio pode vir me perturbar por várias situações. Mas eu sou o único culpado. Abra a Bíblia em Daniel, eu vou ler um versículo só, é o último que eu acabo. Daniel, capítulo 10, 12. Aqui Daniel está numa oração, é o jejum de 21 dias, e aí o anjo vem e começa a dialogar com Daniel. Eu só estou resumindo para você entender o trecho. Não vou pregar essa passagem, vou só explicar o que o anjo falou com Daniel.
Então me disse, o anjo disse para Daniel, tá? O anjo chegou e conversou com Daniel. Não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia que você colocou o seu coração para compreender e humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas. Por que o anjo estava ali? E eu vim por causa das tuas. Um anjo de proteção pode ficar juntinho de você o tempo todo, por causa da sua palavra. Mas dependendo do que você fala, você vai ficar atormentado por espíritos malignos o tempo todo. Você lembra, Saul? Viveu 10 anos atormentado por espírito maligno, em cada boca dele. Ele não dormia de noite, ele via vulto, ele tinha pesadelo, insônia, sofria, padecia. Por que está acontecendo essas coisas comigo? O que tem saído da sua boca? Eu não sei se você entendeu que o que você fala, você atrai do mundo espiritual para você. Se eu falo coisas boas, bíblicas e positivas, eu chamo o anjo para ficar perto de mim, indiretamente. Se eu uso palavras negativas, palavrões, maledicência, coisas que desagradam a Deus, o anjo se afasta e o demônio vem e se aproxima. Eu fico nervoso, aí dá crise de ciúmes no cara, ele começa a brigar com a mulher brigar com ele por causa de um risco que fez no chão. Não sei, a gente está brigando, nem sei o motivo. Porque tem um demônio na sua casa. A Bíblia diz: aonde o Espírito de Deus está, não tem briga, não tem discussão, não tem irritabilidade, existe paz. Eu quero que você guarde isso. Aonde Deus está, existe paz. Não vou te perguntar, não precisa me dizer, que eu acho que é particular seu. Você tem sentido paz dentro da sua casa? Você tem sentido paz quando você deita na cama com o seu parceiro? Quando você está com a sua família? Você tem alegria de estar dentro da sua casa? Eu ouço muitas vezes: eu não tenho alegria mais de estar dentro da minha casa, porque a casa da pessoa está cheia de demônio. Porque o que ela fala, o que os outros falam durante o dia, só atrai coisa ruim, igual um imã. Já viu falar que tem gente com dedo podre, que vai arrumar namorado ou namorada, só arruma gente que não presta? Não é isso. É o que você anda falando para ele, que você anda pensando e falando. E isso é como um imã, atrai pessoas. Vai puxando para perto de você. Quando você começa, nossa, essa pessoa é maravilhosa. Até você casar. Se você casar, você vai ver quem que é a pessoa. Aí você vê que a pessoa é uma bomba. Aí você fala: e agora? Para me separar? O problema não foi ter casado, separado. O problema é você reconhecer que na sua língua existe vida e existe morte. Se eu quiser ser abençoado, eu vou ter que mudar a forma de conversar, de falar. Quando eu for falar, eu devo primeiro pensar o que eu vou falar. Porque se eu falar desencadeadamente, eu vou tropeçar nas palavras que eu vou falar. Sempre vai sair uma palavra que Deus não se agrada. Se eu penso, eu não falo, eu fico pensando e avalio o que eu vou falar o que atrai anjos de Deus para perto de mim. Um anjo falou assim: Daniel, eu vim, mas só vim por causa das tuas palavras. Ele reclamou? Não. Ele murmurou? Não. Ele questionou? Não. Ele só agrada a Deus. Amém? Diga: minha palavra tem poder. Então você pode mudar a sua vida, a vida do seu cônjuge, a vida da sua família, através da fala. Mas eles não creem. Mas você crê, não crê? Então comece a falar o que você crê. Jesus abençoa minha casa está salva. Logo aqui meu marido vai sentar do meu lado, meu filho e tal. Entrar nem para a igreja nem a pau. Então por que você está dando? Se você está acabando de amaldiçoar ele para não vir na igreja. A Bíblia diz que não tem coração duro que Deus não amoleça. Então teu marido ou teu cônjuge não é mais coração tão duro quanto você acha. Só que você joga sujeira em cima. Eu estou orando. Ora, mas a hora de falar, falo que é negativo. Não se tira proveito em cima disso. Amém? Levante a mão pro alto.
Diga, Senhor Jesus, que a partir de hoje o Senhor me ajude, me ilumine a usar minha fala, minha língua, em meu favor, do meu trabalho, da minha vida, do meu serviço e da minha família. Diga que eu abençoo tudo que eu sou, tudo que eu tenho, em nome de Jesus. Amém? Está com uma doença, é porque minha doença. Não, a doença não é sua. Ô mal, sai daqui, porque aqui não é teu lugar. Estou curado pelas feridas de Cristo. O que você fez? Você chama um anjo para perto de você, o anjo trabalha, daqui a pouco você está contando testemunho que está curado e está abençoado. Não, porque eu tenho essa doença e eu acho que é crônico, eu acho que isso é maligno. Pode ir lá para o hospital de Jales e começar a tratar. Ele nem vai querer abrir porque o câncer já se espalhou para o corpo inteiro. E acontece isso, dependendo do local e o tipo do câncer. Mas por que você não abençoa? Por que você não ora e abençoa aquilo que você quer? Amém? Amém. Em vez de você ficar reclamando do seu salário, do seu serviço, isso não abençoa o teu trabalho. Isso não abençoa o patrão seu. Não abençoa meu patrão, não. De onde vem seu salário? Vem do seu patrão, filho. O seu patrão tem que ser abençoado. Mas eu não quero que ele seja mais rico, porque eu quero ser mais rico. Você é invejoso. Você é invejoso. Deus colocou você lá, abençoa o teu patrão. Ora por ele. Jesus, abençoa o meu patrão, abençoa que ele ganhe bastante dinheiro. Mas eu não vou ser. A Bíblia diz que tudo que você dá, volta para. Daqui a pouco você se torna um patrão. Sem injustiça, sem passar as pessoas, sem derrubar ninguém no tapete, honestamente, porque você aprendeu o poder que tem a palavra. Você sabe que os judeus, eles veem essa questão como uma questão muito séria, e no livro dos judeus, já ensinei aqui de um tempo atrás, alguns não estavam aqui na igreja, os judeus falam que quando você está falando mal de alguém, na falta da pessoa, na ausência da pessoa, você comete um pecado pior do que prostituição. Não prostitui, mas fala mal dos outros, é pior. O nome desse pecado chama Lashon Hara. Deus não perdoa a gente que fala mal dos outros, principalmente quem conhece o Evangelho. Quando eu chego no lugar e a pessoa está falando mal, eu saio. Um dia foi uma pessoa lá, meio profissional, começou a querer falar mal do profissional, eu falei assim: olha, você quer ficar comigo? Esquece quem é aquela pessoa, não quero saber. Não, mas só que você entende, não quero. Não me interessa saber. Isso é ética, tá? Não tem que saber quem é o profissional, se ele fez certo, fez errado. Mas quem procurou o profissional foi a pessoa, não fui eu. Mas eu gosto de fazer tratamento com fulano, então faça. Mas se não gostar, não fala mal. Tem gente que sai da igreja, olha só, tem gente que vem para a igreja, é curado, é restaurado, é liberto, transformado, sai da igreja e vai para outra, chega lá, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos membros. Ou seja, você cuspiu onde você se alimentou. Você esquece que você vai continuar se alimentando da mesma fonte. E uma vez o pastor falou assim para mim: ó, quem fala mal de um, fala mal de todo mundo, inclusive de você. Você já ouviu isso? Quando alguém chegar a falar mal para você de alguém, sai fora dessa pessoa, porque ela vai fazer o mesmo com o seu nome. Ela vai falar mal de você com a outra pessoa. Olha, vamos orar. O fulano tem pecado, quem não está? Vamos orar. Não quero saber disso não. Isso não é coisa para mim não. Amém, gente? Amém. Esse é o recado de hoje. Eu espero que você saia da igreja, do culto, com a mentalidade de que sua língua é um instrumento de Deus. Mas se você não souber usar, ela se torna um instrumento do inimigo para prejudicar a sua vida e da sua família. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Essa canção que a pastora vai preparar aqui, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar, primeiramente pedir perdão porque nós somos falhos. A gente vem à igreja, a gente ouve Deus falando e a gente entende que aquela palavra é nossa, é para nós. E se o Senhor falou,
Como o salmista bem disse, uma vez Deus falou e eu ouvi, duas vezes Deus falou e eu tornei a ouvir. Senhor, se o Espírito de Deus falou nesta noite, eu não sei quem vai pegar a palavra, mas eu pego para mim. Eu pego essa mensagem para mim. Em vez de ficar falando as coisas desnecessárias, é melhor ouvir. É melhor falar menos e ouvir mais. Assim, Senhor, eu peço que o Senhor Deus possa abençoar a igreja, abençoar os irmãos, aqueles que estão nos assistindo, e isso possa fortalecer a vida espiritual do povo de Deus. Porque não adianta apenas confessar que Jesus é o Senhor. Eu preciso servi-lo, seguir, em nome de Jesus. Coloca as mãos sobre o seu coração. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado por este recado. Glória a Deus. O pessoal da internet lá, desliga aí. Hoje é domingo, né? Hoje que dia que é? 25. Então a gente volta a transmitir o culto quinta-feira. Eu sei que dia. 29 de fevereiro, esse é o último dia já? Tá bom, então o nosso último culto de fevereiro é 29, quinta-feira. E domingo é o nosso primeiro domingo do mês. Fazer força. Pessoal da internet, fica com Deus. Até a próxima.